professora vai ter que olhar pra qual direção? Pra cá. Pra cá? Sim. Pra mim. Tá. Agora é só bater a palminha pra poder se Ah, é. depois. Só o seu celular que tá cobrindo o livro. Fazer marcação? Já. Como é que assegura a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital? Muito bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei brasileira de 1990, portanto, foi promulgada logo depois da Constituição Federal de 88. Eu penso que é importante destacar que o ECA, ele é a representação, junto com a Constituição Federal, da ruptura com o modelo que se utilizava na legislação brasileira anteriormente, né, que era o chamado modelo da situação irregular. Hoje, a partir da Constituição, o ECA, ele preceitua que toda política pública, que toda a questão que envolve a própria convivência familiar, a orientação da família, a própria participação da sociedade em relação à proteção de crianças e adolescentes tem que partir da premissa da proteção integral. E aí o ECA é uma lei de 90, então de 90 até os nossos dias atuais, já passamos aí algumas boas décadas, né? E aí o ECA, então, originariamente não previa questões que tratassem especificamente de questões de internet, de redes sociais e desse espaço, desse ambiente mais virtual. Então foi necessário que se criasse uma lei para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, ou seja, o chamado ECA digital, que todo mundo está falando, as mídias sociais também estão falando sobre isso, a gente tem visto no noticiário. É, na verdade, uma lei que foi aprovada, que alterou a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, e fez inserir, portanto, na lei de 90, disposições agora legais que vão tratar da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então, era muito necessário que isso acontecesse. E o mais interessante para fim de análise nossa, estudantes, operadores do direito, é que nós já até tínhamos no Congresso Nacional projetos de lei que tratavam dessa pauta, né, com a necessidade de se atualizar o ECA para que ele pudesse prever proteções, portanto, em ambiente virtual, ambiente digital. Só que, como todo mundo sabe, no Brasil, foi preciso que um influenciador digital fizesse algumas denúncias nas redes sociais com base a todo tipo de exposição negativa e até de violação de direitos pelas quais crianças e adolescentes passam no ambiente virtual, para que a sociedade brasileira se mobilizasse por essa pauta. E aí o Congresso Nacional, de maneira bastante célere, inclusive, né, por conta de toda a influência, de toda a movimentação e as mídias que esse debate acabou tomando uma grande proporção, aprovou essa lei. Então, ela é uma lei que, quando a gente vai analisar os dispositivos, a gente percebe que, na verdade, ela se direciona para que aqueles que têm serviços e produtos nas redes sociais, no ambiente virtual, e as próprias redes sociais tão famosas hoje, né, que todo mundo tem, a gente compartilha coisas, conversa com pessoas, que elas possam criar mecanismos de proteção à criança e adolescente. E uma das questões muito destacadas pelo chamado ECA digital, né, que é a lei, portanto, que alterou o ECA de 90, que faz essas inserções no estatuto, é que as redes sociais e o ambiente virtual precisam tomar providências tecnológicas seguras que possam auferir a idade daqueles que se cadastram nas plataformas, enfim. Porque a gente sabe que já existe, por exemplo, no ambiente virtual, uma limitação de acesso a determinadas situações de estar lá, né? Que só pode a pessoa que tivesse 18 anos. Eu sei que, por exemplo, no Instagram, não sei como é que ficou isso e qual é o tempo, inclusive, que as instituições e as empresas terão para se adaptar. Mas eu lembro que quando você faz lá o cadastro, até em outras redes sociais, eu não sei bem como funciona, porque eu só tenho Instagram como rede social, mas pergunta lá a idade. Só que na hora de perguntar a idade, imagina, eu sou uma menina de 13 anos de idade e eu só posso acessar essa rede se eu tiver 18. Qual é a dificuldade que eu vou ter de marcar lá que eu tenho 18 anos? Então não existia mecanismo algum que pudesse fazer essa limitação, né? Então, uma das proteções que se estabelecem por essa lei, por determinação do que a lei prevê, é que as plataformas criem mecanismos de
identificar a idade de fato, né, tecnologicamente falando, daquele indivíduo, e que muitos acessos que ali existem, inclusive jogos, né, jogos eletrônicos, que são questões que chamam muito a atenção de criança e adolescente na internet, jogos eletrônicos com interação com outras pessoas, que é um dos grandes problemas, né, porque agora recente a gente teve inclusive uma questão assim bem interessante, vamos usar essa expressão, que foi uma manifestação, né, de crianças e adolescentes que queriam que o jogo do Roblox, né, eu acho que é um jogo eletrônico voltado muito, né, para esse ambiente infanto-juvenil, voltasse a permitir interações com outras pessoas, porque para eles é sensacional tu jogar com alguém que nem está no mesmo ambiente que você. O problema é que a gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? Então, a lei, ela estabelece políticas que devem ser adotadas, questões que devem ser implementadas por aqueles que estão no ambiente virtual, sobretudo vendendo serviços e produtos, para que se proteja a criança e o adolescente. E também é preciso, não pode deixar de se destacar, que o processo de orientação e vigilância das famílias, no sentido de orientação, é preciso acontecer, porque, afinal de contas, o artigo 227 da Constituição estabelece que a proteção integral é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, nesse quesito especificamente, o Estado elaborou a lei. E aí agora é preciso que esse Estado também crie mecanismos de fiscalização se a lei está sendo cumprida. E aí a família precisa trabalhar a orientação, o acompanhamento do acesso às redes de crianças e adolescentes, e a sociedade também tem que estar vigilante, como foi, por exemplo, o papel desse influenciador, né? Tanto é que se a gente for pesquisar em algumas redes que possam ter informações sobre essa lei, a gente vai identificar que alguns até chamam de lei Felca, né? Que é o nome do influenciador, pelo papel importante que ele acabou tendo nesse processo de tornar muito latente esse debate socialmente para que se chegasse até a aprovação da lei. Quais direitos fundamentais são mais vulneráveis nesse contexto? Quando nós falamos de vulnerabilidade de criança e adolescente, a gente está tranquilamente aí vendo que a exposição das redes sociais a todos os malefícios que ela pode acarretar, pode tranquilamente afetar direito à saúde de criança e adolescente. Por quê? É muito comum que nós pensemos em saúde sempre como ausência de doenças, né? É comum que a gente pense dessa forma. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, OMS, já definiu saúde como um aspecto muito mais completo que envolve o ser humano. Então, a gente tem conhecimento que redes sociais, nossa, é assim, inacreditável, mas existem canais, pessoas, deepfakes, né? Assim que chama, que são as pessoas que criam contas, né, fakes, tem conteúdo para, por exemplo, incentivar que as crianças se mutilem, que as crianças se machuquem e até para incitar o próprio suicídio. Ou seja, a saúde mental de crianças e adolescentes corre sérios riscos quando esse acesso é ilimitado, sem fiscalização, sem acompanhamento, e quando o Estado deixa que isso fique ali no mundo de quem faz a tecnologia virtual acontecer, o que não é possível diante desse cenário. Então, o direito fundamental à saúde está diretamente vinculado. E como vocês bem sabem, o próprio ECA, quando nós vamos estudar o direito à saúde, ele está vinculado a qual outro direito fundamental? Ao mais grandioso dos direitos fundamentais, que é o direito à vida. A gente estuda lá no Estatuto dos artigos 7º até o 14 do direito à vida e à saúde, por óbvio, porque se a criança passa por influências de se machucar, de se automutilar, ou até mesmo de cometer algo mais grave contra si mesmo, a gente tem o direito à vida também violado. Outra questão importante a se destacar quando a gente pensa em direitos fundamentais é o próprio direito ao respeito. O artigo 17 do ECA prevê o direito ao respeito para criança e para adolescente, e uma das características, das definições, na verdade, desse direito é o respeito, por exemplo, à imagem, a preservação da saúde psíquica de crianças e adolescentes, os espaços, as crenças. Então imagina só que às vezes nas redes sociais, a gente sabe que as redes sociais são um espaço absurdo de intolerância, de preconceito, de discriminação, e uma criança que faz parte, por exemplo, de um determinado grupo cultural, de um grupo religioso, enfim, ela vai para as redes sociais e assiste
visualiza discursos, está submetida a discursos de ódio que desqualificam a sua cultura, que desqualificam a sua origem, desqualificam suas crenças. Então a gente tem também aí o desrespeito ao direito ao respeito, que está no artigo 17 do ECA. São uma série de direitos que estão ali violados a partir dessa disposição que as redes sociais podem provocar e do impacto negativo que se pode provocar na vida de crianças e adolescentes. Como se aplica o princípio do melhor interesse da criança no ambiente virtual? Então, quando nós falamos de princípio do melhor interesse, a gente tem que compreender que essa perspectiva principiológica, ela é para que todos aqueles que são responsáveis por garantir proteção integral para criança e adolescente, estão lembrando quem são o Estado, família e sociedade, devem partir do pressuposto de que tudo que vai se fazer para criança e adolescente deve visar o seu melhor interesse. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, do poder público, a gente está falando aí de orçamento, de política pública, de direcionamento para ações que visem proteger a criança na sua integralidade. Quando a gente está falando de poder legislativo, a gente está falando da criação de leis, da aprovação de leis, da discussão de projetos de leis que visam o melhor interesse da criança e do adolescente, como aconteceu com a aprovação da lei do ECA Digital. Quando a gente está falando de poder judiciário, a gente está falando de decisões judiciais que caminhem na direção do melhor interesse da criança e do adolescente em qualquer tipo de pauta. Inclusive e sobretudo, né, pelo fato de ser muito rotineiro que se discutam direitos de criança e adolescente nas ações de família, por exemplo. Então, tudo tem que estar voltado para a perspectiva do melhor interesse. Então, se as redes sociais não tem nenhum tipo de fiscalização, se não há nenhum tipo de legislação que implique que se trabalhe na premissa da proteção desse grupo social, que proteja a sua exposição, que permita que eles consigam ter acesso a conteúdos positivos, ou que os deixe vulnerável a conteúdos que são completamente inapropriados para a sua idade, a gente está vendo aí que não há nenhum respeito, nenhum respeito ou nenhuma perspectiva de trabalhar com foco no melhor interesse da criança e do adolescente. E como eu disse, além do Estado, como a família e a sociedade devem também caminhar para esse sentido, porque, imaginem, a premissa maior é a proteção integral. Para a proteção integral se concretizar, é preciso que existam ações que visem a essa proteção. Então, para isso, tudo tem que focar o melhor interesse da criança e do adolescente. A criança e o adolescente tem que ser prioridade absoluta. E aí, é essa, na verdade, que é toda a ideia prevista pela modificação que a Constituição Federal e o ECA trouxeram para esse novo momento no Brasil, que é o que a doutrina chama de quarta fase, né, do desenvolvimento, da evolução do direito da criança e do adolescente no Brasil. Nós deixamos para trás, aqui no século XX no Brasil, né, até 79 ali, a chamada fase tutelar, ainda baseada no direito menorista, e aí a gente inaugura a fase da proteção integral. E aí, melhor interesse da criança e do adolescente caminha lado a lado. Necessariamente ele tem que nortear as ações para que se consiga alcançar a proteção integral. Eu tenho a sensação, tá gravando ainda, vocês vão editar depois, né? Sim. Eu tenho a sensação que eu acabei fugindo dessa pergunta, porque depois eu fiquei, meu Deus, o que eles estão perguntando sobre o melhor interesse? Você repete aí só para eu. Como se aplica o princípio do melhor interesse da criança no ambiente virtual? Ah, tá, então deu. Tudo certo. Lembrando a pronúncia. Sharing. Então, é melhor a gente explicar o conceito para ela. Não, mas pode só perguntar, que eu sei do que se trata. O chamado sharing pode violar direitos da criança? Com certeza. Eu assisti um vídeo esses dias, acho que no Instagram, interessantíssimo, exatamente sobre isso. O vídeo era mais ou menos assim. E era um vídeo resultado de uma campanha, né, de conscientização, vamos dizer, né, sobre essa questão. Um casal, a princípio pareciam ser os pais de uma criança, de uma menina, eles estão com ela no shopping, no supermercado, algo assim, num espaço público, e aí as pessoas começam a falar com ela, começam a chamar ela pelo nome. Eu não lembro agora o nome da menina, mas vamos imaginar que o nome dela fosse Ana. Aí passa, aí alguém fala: oi, Ana, tudo bem? Como é que foi a sua prova? Aí ela começa a estranhar, os pais se olham como quem diz assim: quem é essa pessoa? E aí eles andam mais um pouquinho, uma outra pessoa: oi, Ana, o seu pai pegou você hoje no horário certo no balé? Ele sempre atrasa, né? E começaram a falar estranhos, várias coisas pra menina. Qual é a lógica disso?
a vida da criança era totalmente exposta às redes sociais. Então, ela ia fazer uma prova, se postava. O pai atrasar, pegar ela no balé, se postava lá. Meu pai sempre atrasa. E aí, apesar de que em alguns momentos aparecia como se ela estivesse postando, a maior parte do tempo aparecia como se os próprios pais estivessem postando o dia a dia dela. E aí todos os estranhos sabiam tudo que ela fazia. Ou seja, essa exposição massiva da criança e do adolescente com postagens feitas pelos pais ou responsáveis pode deixar a criança vulnerável para questões de risco mesmo, né, da sua segurança, mas essa exposição também pode gerar vários danos para a criança, porque de repente também pessoas que conhecem aquela criança passam a saber do seu dia a dia e acompanhar tudo isso e depois utilizarem de alguma forma disso para atacar essa criança, enfim. Então são vários malefícios. Então os pais às vezes até podem fazer isso sem intenção, obviamente, né, de violar algum direito, porque o filho é muito fofinho, como eu costumo dizer pro Gael, que ele é muito fofinho, e a gente fica postando o tempo todo, a gente acha lindo o que os nossos filhos fazem, sobretudo quando são pequenos, né, e se posta tudo. Só que tem vários estudos mundo afora falando da negatividade desse tipo de situação, não só por conta da segurança, porque se foca muito em relação à segurança da criança, né? Pela exposição massiva, você sabe tudo que a criança faz, você sabe os lugares que a criança frequenta, isso pode facilitar, por exemplo, um sequestro, uma série de coisas. Mas além das questões que se referem à segurança, a exposição pode também expor fragilidades, pode expor uma série de coisas que podem também ser reflexo depois para que essa criança sofra qualquer tipo de violação, enfim, da sua intimidade, da sua privacidade, que inclusive privacidade é uma das premissas do direito ao respeito, que está no artigo 17 do Estatuto. Então, é perfeitamente possível que isso seja negativo e que os pais podem até fazer sem maldade, como eu frisei anteriormente, mas a gente precisa discutir e falar sobre esse assunto, para que os pais consigam compreender em que momento isso pode ser prejudicial para o seu filho ou para a sua filha. Quais são os limites legais para o uso da imagem de crianças na rede social? O que acontece? De novo, o artigo 17 do ECA, Direito ao Respeito. Uma das circunstâncias do direito ao respeito, no artigo 17, é a proteção da imagem, tá? É por isso, por exemplo, que quando nós assistimos alguma reportagem de TV que tem alguma questão que envolve criança e adolescente de modo de uma exposição vulnerável, uma criança que sofreu uma violência, uma criança que está numa situação de abrigamento, uma situação de vulnerabilidade em situação de rua com a família. Toda vez que é uma situação de vulnerabilidade, a gente percebe que como é que aparece essa criança, esse adolescente na TV? Com a imagem borrada. E por quê? Porque aquela rede TV, aquele repórter, aquela equipe de reportagem, enfim, eles são sensíveis a essa proteção à criança e adolescente? Não, porque existe uma obrigatoriedade de se respeitar o direito à imagem. E aí, essa imagem, portanto, é uma garantia legal. É muito tranquilo que a gente pense em respeito à imagem de criança e adolescente, pensando, por exemplo, no outro, né? No terceiro, naquele que não é da família. Mas o desrespeito ao direito da imagem pode ser também praticado pelos próprios pais ou responsáveis, como no sharing, por exemplo, da exposição massiva nas redes sociais. E é possível que se responsabilize uma conduta dessa, é perfeitamente possível, tá? Se há uma exposição nas redes sociais de criança e adolescente por terceiro, os pais podem tranquilamente ajuizar ações para que se haja a responsabilização de quem faz isso, né? Judicialmente falando, juridicamente falando. Agora, imagina na situação em que os pais são aqueles que expõem a imagem da criança e do adolescente. E agora? A criança, se a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando de quem não alcançou 18 anos de idade. Então, é alguém que é ou absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. E aí, nesses casos, a gente pode pensar, caramba, essa criança, esse adolescente não tem nada, né, que possa ser feito por eles, já que são os pais que estão violando o direito. Não é assim. A gente pode perfeitamente, a partir do que o direito brasileiro prevê, ter um interesse da criança ou adolescente que contrapõe o interesse dos próprios pais ou responsáveis. E aí vai se precisar estabelecer alguém para representar essa criança e esse adolescente, para que se discuta em juízo, inclusive, os interesses contrapondo aquilo que os pais estão querendo fazer. E se fica explícito que há violação dos direitos, cabe responsabilização dos pais e cabe, na verdade, também
a própria garantia de que se faça aquilo que a criança não quer que aconteça. Tem um exemplo que não é do contexto brasileiro, é do contexto americano, mas é um filme que eu sempre costumo até dizer nas aulas, para que os alunos entendam, que é interessante para a gente pensar isso. Eu acho que o filme chama Uma Prova de Amor. É um filme que uma menina tem uma doença muito grave e os pais dessa menina resolvem que vão engravidar novamente para que a filha ou o filho que vai nascer dessa nova gravidez nasça com a finalidade de ser um possível doador de medula para essa filha doente. E aí acontece isso, eles engravidam, nasce uma menina, e aí a menina, quando chega na idade possível desse transplante, e os pais já estão querendo se preparar para isso, a menina diz que ela não quer fazer, que ela não vai doar a medula e que ela tem direito à integridade física, ela tem direito ao corpo dela, ela se nega a fazer. Só que ela é uma criança e os pais querem que ela faça. E aí no contexto, né, do direito americano, que tranquilamente, a partir do que prevê a nossa legislação poderia se adequar aqui ao nosso país, a criança vai discutir essa questão em juízo contra os pais. Aí se nomeia alguém que vai representar essa criança como se fosse uma espécie ali de tutor específico para essa finalidade. Um advogado vai atuar no caso e se discute em juízo. Será que os pais podem obrigar a menina a fazer o transplante para doar para a irmã? Ou será que a vontade da criança, alegando inclusive direitos fundamentais de integridade física, que se fosse no caso brasileiro estão diretamente relacionados ao próprio direito à vida, se isso ia prevalecer? E aí o filme gira todo em torno disso, né? E aí é um exemplo interessante para que vocês compreendam de maneira mais prática como que é possível que pais e filhos estejam em ambientes opostos quando se discute o interesse da criança e do adolescente. É perfeitamente possível que isso aconteça. Quais são os principais riscos digitais enfrentados por crianças e adolescentes? Então, são muitas violências que acontecem no ambiente virtual, né? Eu posso citar para vocês pornografia infantil. A gente pode falar de incitação, como a gente comentou já anteriormente, a violências que a criança ou adolescente para que ele pratique contra si mesmo. A gente pode ter ambientes que exponham a criança a incentivo, a estimulação de praticar violência contra outras pessoas. Então, são muitas as possibilidades de violência no ambiente virtual. E a criança e o adolescente são indivíduos em desenvolvimento, que é inclusive essa condição peculiar de desenvolvimento, é o que justifica a proteção especial prevista pelo ECA. Então, se eles são indivíduos, seres em desenvolvimento, existem ali muitas fragilidades na infância e na adolescência que são próprias dessa idade, e aí é a medicina e a biologia também colaborando com essa compreensão, não é o direito falando desse desenvolvimento, né? Então, existe ali um campo, digamos, muito mais propício a exposição à violência, a exposição a incentivos negativos, a estímulos negativos, porque crianças e adolescentes raciocinam e de uma forma diferente que um adulto maduro em relação à tomada de decisões. Então, é muito tranquilo que haja muito mais facilidade na manipulação, inclusive, de algumas questões nas redes sociais por crianças e adolescentes. Então, olha só o tanto de violência que criança e adolescente está exposto, né? Então, os riscos são inúmeros. Por quê? Porque é perfeitamente possível, inclusive nesses jogos eletrônicos que tem a interação com outras pessoas, que algumas pessoas, a gente sabe disso e vê isso cotidianamente, né? Se passem por crianças, se passem por adolescentes e comecem a criar diálogos com a criança ou adolescente como se fossem da mesma idade, né? E começam a fazer provocações para que aquela pessoa tenha atitudes que podem parecer como legais, né? Como atitudes que são bacanas, né? Aquela coisa de estar descolado, né? Que a adolescência e a infância está muito propícia a isso. A adolescência, de modo muito especial, essa questão de interação, de fazer parte de um grupo, de se sentir pertencente àquilo ali. E aí, às vezes, isso tudo leva a riscos absurdos. A gente pode citar vários casos, né, que a gente já tem conhecimento, por exemplo, de exposição de pornografia infantil, porque às vezes, pela forma como há o contato e a interação nas redes sociais,
às vezes a própria pessoa, a própria criança ou adolescente envia às vezes para esse com quem se está interagindo, que é um agressor, né, que é um criminoso, que é um adulto, imagens íntimas, e depois se faz chantagem com aquela criança ou adolescente, ou então se vazam essas fotos para que todo mundo tenha acesso. A gente já teve casos registrados no Brasil de suicídio de menina que teve suas fotos íntimas expostas para que todo mundo tivesse acesso, e acabou que por tudo isso, por toda a pressão, por tudo que aconteceu, acabou em fatalidade. Então, olha o risco absurdo. A gente já teve casos de adolescentes de 12, 13 anos de idade ir para um shopping, se encontrar com um suposto adolescente da sua idade, e aí chegar lá, é um homem adulto. E aí a gente já teve casos, inclusive, que a partir ou a depender do ambiente que se marca esse encontro, violência efetivamente física e sexual acontecem. Então são inúmeros os casos, então os riscos são altíssimos. A negatividade, a influência, estímulos negativos, incitação à violência, todos esses são riscos que crianças e adolescentes estão expostos cotidianamente no ambiente virtual. Qual é o papel da família na prevenção? Então, o papel da família é, como prevê o artigo 227 da Constituição e depois o próprio ECA, trabalhar para a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, da mesma forma como a família, sobretudo os pais, na perspectiva da família natural, né, que são os filhos e os seus pais, ou o pai e a mãe com seus filhos, ou uma mãe com seus filhos, ou o pai com seus filhos, assim como esse pai, essa mãe, ou esses pais têm a obrigação, né, de alimentar, matricular na escola, levar para atendimento médico, proporcionar lazer, que são direitos fundamentais que a criança e o adolescente tem, se tem a obrigação também de que isso tudo que eu citei acaba se referindo à assistência material, mas tem também a obrigação de dar assistência emocional e assistência afetiva. Tudo isso faz parte, a princípio é algo que se pensa natural, né? Apesar de que a gente sabe que a construção de relações, ela não é instintiva, ela é resultado de construções sociais. Eu me filio a essa compreensão de relações e de mundo, de sociedade. E aí, o que a gente espera, né, nessa perspectiva do que seria natural é o cuidado dos pais com seus filhos. Então, assim como se tem a obrigação do que eu acabo de citar, como algo que parece muito natural, né, vindo dos pais, enfim, da família, essa prevenção no ambiente virtual é igual. Tem uma coisa muito engraçada que eu falo para vocês, inclusive porque já vivi muito isso, né, e depois me culpo, inclusive, é assim. A gente está em casa, às vezes, num feriado ou num final de semana, e infelizmente o mundo que a gente vive hoje quase que obriga a gente a levar trabalho para casa. E aí tô eu lá trabalhando, e aí já vivi isso com a minha filha antes, com a Alice, mas hoje ela já é uma mulher adulta, vai fazer 22 anos, e hoje eu vivo ainda isso com o Gael. Mãe, vamos brincar? Mãe, vamos jogar xadrez? Mãe, vamos fazer alguma coisa? E aí às vezes eu paro para fazer, mas às vezes eu não consigo, eu tenho um prazo, tenho alguma coisa. E aí, não, filho, liga aqui a TV, assiste um filme. Não, então, pega o seu tablet, vai jogar alguma coisa, olha só. E aí, ele vai parar de ficar ali, né, chamando para brincar. E eu vou conseguir me concentrar no trabalho. Então, olha só, acaba sendo um artifício nosso, né, de pais, deixar os filhos ali nas redes sociais por um tempo para que a gente consiga. Eu tô dando um exemplo, eu tô aqui trabalhando no computador, mas pode ser para cumprir qualquer tipo de tarefa. E aí fica legal, até porque a criança ela fica quietinha ali na caminha dela, a gente até sabe que ela tá mais segura para não cair, não se machucar. Então olha o que passa no nosso imaginário. E aí aquela criança, o adolescente, passa a passar um tempo significativo conectado às redes sociais. E a gente sabe que a atração que as redes sociais promovem, os atrativos são absurdos. Porque eu vejo meu filho mesmo, meu sobrinho, estão na escola. Quando chego da escola já querem correr para ver o celular ou para ver o tablet, para ver se houve alguma movimentação no jogo, ou então sei lá o que, mas outras tantas coisas que eles fazem nas redes sociais. Assiste vídeo besterol para passar o tempo e dão risada. Então veja só, é um tempo absurdo de exposição e às vezes isso meio que ajuda, né, as famílias a conseguirem cumprir uma tarefa. Então a gente tem que rever rapidamente essa tática de controlar os filhos. Por quê?
porque a gente precisa, primeiro, limitar o uso, porque criança e adolescente tem vários estudos que mostram que a exposição excessiva, ela causa diversos prejuízos à saúde. E, obviamente, eu não sou contra que se proíba, porque hoje isso faz parte do próprio ambiente social em que a gente está situado. Mas é preciso que se trabalhe na ideia da orientação. Então, existem crianças que não ainda conseguem vivenciar orientações. Aí você vai determinar no sentido de programar aquilo que a tua criança pode ou não ver. Quando a criança já é um pouquinho maior, quando é um adolescente, você precisa orientar. E eu não concordo, eu digo isso também, não só como professora dessa área, como advogada dessa área, mas como mãe mesmo. Eu nunca concordei, e aí eu tô criando um menino agora, mas eu já criei uma menina, como eu falei, ela já é hoje uma mulher adulta, e eu nunca concordei como mãe com proibições sem porquês, porque eu parto do ponto de vista de que isso não educa. E além disso, essa ideia de proibições sem explicações, elas não vão permitir que você vigie o seu filho 24 horas por dia. Então, se eles querem fazer algo, ou descobrir algo, ou têm curiosidade por algo, eles vão fazer, mesmo que você diga não. Então, a proibição pela proibição, ela não tem nenhum sentido educativo na minha percepção. E aí eu digo isso como filha, que sou, e digo isso como mãe, que já criou uma pessoa que hoje já é adulta e cria hoje uma outra criança. Então, a formação e a orientação que se dá é o caminho mais adequado. Porque quando você conversa com seu filho, com a sua filha, explicando os malefícios, se colocando como alguém que está ali exatamente para proteção, como alguém que, inclusive, pais e mães não são amigos de filhos, mas isso não quer dizer que nós não possamos ser os amigos dos nossos filhos também, no sentido de que eles se sintam seguros para conversar com a gente, né? A gente sabe que quando a criança ou adolescente não se sente seguro quanto aos pais, eles vão esconder as questões. Até porque se o pai, a mãe, o familiar, o responsável sempre recebe as crianças quando se faz alguma coisinha errada, com um esporro absurdo, com sabe? O que a criança e o adolescente vão pensar? Caramba, se meu pai, se minha mãe, se minha avó, se meu tio, a pessoa que cuida de mim souber disso, o que ele vai fazer? Vai brigar comigo. E aí qual é o raciocínio natural de proteção, de autoproteção? Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa não saiba, porque aí não vai ter briga comigo. Entende? Ou seja, quando a gente coloca os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, num ambiente seguro, e não quer dizer que você não vai brigar, quer dizer que você vai orientar. E às vezes essa orientação pode ser sim uma chamada de atenção, ela pode ser sim uma proibição de algo que é negativo ou que é desproporcional, inapropriado para a idade, mas tudo isso sempre com acolhimento, porque aí o teu filho ele vem para ti, ele vai te procurar. Os pais precisam ser aqueles que estão prontos para qualquer coisa. Os filhos trazem as coisas boas, fiz um novo amigo, no caso, né, de crianças, fiz um novo amigo, mãe, aqui no parquinho, aqui na escola, olha, tirei notas boas. E aí ele vai se sentir acolhido e amado. E quando, mãe, quebrei o brinquedo do meu coleguinha na escola, hoje aconteceu uma coisa ruim, porque o meu coleguinha fez uma coisa que eu não gostei, eu gritei com o meu coleguinha. Aí você vai receber também, eu tô dando exemplos bobos de infância, né, eu tô pensando aqui até no contexto do meu filho de 7 anos, mas para as coisas mais graves isso também vale. E eu digo isso assim com muita tranquilidade de quem foi uma filha que teve esse acolhimento, que teve essa formação, que obviamente também me permitiu a entender como isso funciona, depois estudando e me especializando. Isso ficou muito mais claro até do ponto de vista científico, né? Que é assim que as pessoas funcionam. Ninguém vai lá contar para o outro uma coisa errada ou uma coisa que não foi tão boa e o outro vai dar esporrão, né? Vai dar um esporro absurdo, então a gente não vai. É autodefesa, é autoproteção. Então o acolhimento é a maior forma de prevenção, e conversar, explicar, deixar claro onde há maldade, onde há coisas que não são boas, explicar as consequências disso. Então a prevenção ela parte do diálogo e do acolhimento. E qual o papel da escola nesse processo? A escola, ela é um espaço em que a criança e o adolescente passam uma boa parte do seu dia. Então, quando nós falamos de escola, eu entendo de duas formas. A escola, mesmo que ela seja privada,
ela também é ali o Estado. Por quê? Porque a gente sabe que a educação é um direito público subjetivo, e quando as instituições particulares, as escolas, enfim, as instituições de ensino superior, elas desenvolvem uma atividade privada de cunho educacional, elas só o fazem com autorização do Estado, que permite a essas instituições que ofereçam educação. Então, eu estou destacando isso porque mesmo quando a gente está falando de uma escola privada, a gente está falando do papel estatal de fazer a educação acontecer, como prevê a Constituição e as leis educacionais. Só que além dessa presença estatal na escola, a gente também tem a presença da sociedade. Por quê? Porque a criança nunca vai estudar sozinha. Então, a gente faz, inclusive nas escolas, normalmente, né, até quando você é adolescente, reunião de pais e professores, né? Reunião de pais para decidir algumas questões que dizem respeito aos interesses dos alunos enquanto filhos naquela escola. Então, a sociedade também está ali presente naquela escola. E a família das crianças estão ali. Então, a escola é um ambiente em que a gente está vendo ali se relacionarem diretamente Estado, família e sociedade. E é o espaço em que as crianças e adolescentes passam uma boa parte do tempo. Então, a escola, ela por mais que a gente não parta da ideia de que a escola ela faz substituições de papéis, então escola é escola, família é família, quanto à educação, mas a escola também precisa cumprir o papel de humanização das relações. Então, a escola não pode ter um caráter só conteudista. Aula de matemática, aula de português, aula de ciência, agora livre prova, não. A escola, ela é um aparelho que pode ser ideológico negativamente, que pode ser um instrumento de transformação social e de criação de um terreno para construção de boas relações. Então, por isso a escola, como sempre ensinou o saudoso professor Paulo Freire, tem que ser um lugar de afetividade. Então, o papel da escola é trabalhar não só nos chamados temas transversais, em que vai se discutir violência, vai se discutir relações, respeito ao outro, vai se discutir bullying, vai se discutir racismo, vai se discutir várias temáticas que também depois vão refletir lá no ambiente virtual. Porque imagina uma criança que tem uma família que orienta bem, que está numa escola que parte da responsabilidade social de formar bons cidadãos, e aí depois a criança vê um vídeo lá na internet, peraí, mas esse vídeo aqui está dizendo coisas ao contrário do que meus pais me ensinaram, que minha família me ensinou. E lá na minha escola também, a gente tratou disso de uma outra forma, ou seja, permite um ambiente de compreensão até para aquela criança e adolescente sobre várias coisas. E pode ser sim, e deve ser um espaço de possibilidades para que dali saiam, além de alunos bons que vão passar na prova do Enem, entrar nas universidades, né? Enfim, que saiam de lá bons cidadãos, pessoas melhores para transformar o mundo em que elas vivem. A educação digital pode ser considerada um instrumento de proteção? Pode. A educação digital, ela precisa estar presente nas relações hoje de proteção para criança e adolescente como um instrumento possível sim de proteção. E aí vai depender de como essa educação digital vai ser pensada, né? Como é que ela vai ser praticada. Então, se essa educação digital parte do princípio de que para que pode servir uma internet do ponto de vista de pesquisa, de interação, de relações, de jogos que são legais, né? De assistir um vídeo bobo ou não na internet, mas quando isso for ensinado com responsabilidade, com cuidado, se essa educação digital caminhar por esse viés, ela pode ser sim um instrumento de proteção. E aí essa educação digital, ela acaba sendo possível de acontecer na própria escola, que a gente acabou de falar do papel da escola, e também do próprio ambiente familiar. E aí é importante também que a gente entenda que essa educação digital, ela precisa também abranger as famílias. Por quê? Hoje, a gente percebe e se sabe disso, a infância e a adolescência dessa geração, sobretudo, é altamente tecnológica. Então, existem coisas que os filhos, adolescentes e crianças sabem fazer que os pais não sabem fazer. Não sabem mexer, não sabem como interagir, não sabem quais são as funcionalidades. E os filhos também, e os filhos sabem. Então, é preciso também que os pais, as famílias entendam tudo que esse ambiente digital
pode oferecer de benefícios, de pontos positivos, de forma de interagir, de conhecer o mundo, de socializar com pessoas, e aquilo que é negativo, ou seja, as violências, a exposição excessiva, as vulnerabilidades a que se pode expor uma criança e adolescente. Então a educação digital também precisa ser coletiva também nesse sentido, né? Acho que pode ser sim um grande instrumento de proteção. Quais práticas educativas são mais eficazes? Quando se fala em prática educativa, a gente precisa pensar no seguinte sentido: prática educativa, eu faço, eu analiso se deu certo e eu volto a fazer, que é o que a gente chama de praxis pedagógicas. Fazer, refazer, voltar a fazer, né, com olhar de uma nova avaliação, de uma nova perspectiva, de uma reestrutura, ou seja, para que a prática realmente funcione. Então, quando a gente fala em prática pedagógica ou prática educativa, a gente pode ter com que isso aconteça na escola, né? Então, práticas pedagógicas dentro de escola, criação de grupos de discussão nas escolas com crianças e adolescentes, possibilidades que se leve até de pessoas especialistas de fora da escola, rodas de conversa, rodas de diálogo com crianças e adolescentes. Se pode utilizar para crianças menores, inclusive, o teatro, para que se comunique com essas crianças sobre aquilo que a gente quer que elas apreendam sobre o mundo real e o mundo digital. Então, existem várias possibilidades, né, de práticas que vão ter um bom resultado. O que a gente tem percebido muito aí é até uma experiência assim da docência mesmo, né, que me traz. Só conversar com a criança e adolescente através de algo com pouca interação, tipo modelo exposição. Eu vou para uma escola e aí vou fazer uma apresentação aqui para crianças e adolescentes, eles vão ouvir, e eu vou só falar. Ou seja, o que a gente percebe? A gente percebe que quando isso acontece, a gente pode ter uma dispersão absurda ali. Aquela mensagem, será que a mensagem vai chegar quando o especialista, dono do saber, vai lá falar tudo que ele sabe para ensinar para aqueles que não sabem nada, sabe? Então, é preciso que se trabalhe formas e práticas pedagógicas que cheguem de fato os destinatários que se querem, ou seja, em criança e adolescente. Então, precisa ter interação, precisa ter participação, precisa ser algo que chame atenção, que prenda, algo que envolva, que seduza mesmo no sentido de que eu quero saber isso, eu quero ter essa informação. Não pode ser como se conversa com adulto, não pode. É por isso que é a pedagogia, né, que a gente precisa ter nas escolas, dos ambientes educacionais, que é justamente para que se pense nas práticas que levem informações a depender de como se dá o processo de ensino e aprendizagem daquele grupo. Crianças aprendem de uma forma, a depender da idade, adolescentes de uma outra forma, e tudo isso não é aleatório, é ciência, são os pesquisadores que estudam anos, décadas, para entender como é que se aprende, como é que se interage, como é que eu reflito aquilo que chega até mim, e aí então é preciso que as práticas sejam assim. Não pode ser da mesma forma que se fala com adulto. Então, práticas pedagógicas eficazes são aquelas, inclusive, que envolvem a própria criança ou adolescente no contexto que está sendo tratado, porque ela vai se sentir partícipe, pertencente daquele debate, né? Não pode ser, vamos aqui hoje ter uma palestra sobre determinado tema, e alguém vai só falar, porque a criança e o adolescente não vão ouvir, não vai funcionar. Que mensagem final você deixaria para pais e responsáveis? Isso é muito sério, né? Isso é é uma grande responsabilidade. Que mensagem deixar para pais e responsáveis? Primeira coisa, acolham seus filhos, abracem, mostrem presença, mostrem que até a fiscalização, que até a proibição de algo é por amor, é por afeto. As relações autoritárias, sem proporção, como eu disse anteriormente, a proibição pela proibição, só para impor a ideia de autoridade, elas tendem normalmente a fracassar. Então, se relacionar com os filhos de modo afetivo, deixar claro para os nossos filhos que nós estamos de braços abertos para o bom e para o ruim, não é se tornar amigos dos filhos, como se costuma dizer. Não, eu não sou amigo ou amiga do meu filho ou da minha filha. Eu sou a mãe, eu sou o pai. Exato. Então, cumpra esse papel.
Porque quando a gente acolhe, quando a gente é colo, vou usar essa expressão aí mais poética, né, digamos assim, dos nossos filhos e filhas, eles vêm para o nosso colo para pedir socorro, para pedir afago e para pedir socorro. Então, o nosso papel é acolher, o nosso papel é orientar, o nosso papel é dizer que nós estamos aqui para tudo que acontecer e que a gente vai orientar, ajudar, vai precisar tratar das consequências, deixar claro que elas existem quando elas existem, e é isso que a gente tem que fazer. As relações precisam ser leves, elas precisam ser amorosas, elas precisam ser afetivas. Relações positivas, afetivas, com amor, com carinho, com respeito entre pais e filhos, não é receita, porque não tem receita para educar, né? Mas é com certeza um caminho de bem-querer para essas relações. Então é isso que fica como mensagem final. Vamos acolher mais. É isso que a gente precisa.